Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade à nossa aula passada, né? Na aula passada, nós finalizamos, né, trabalhando no Tribunal Penal Internacional, né, falando sobre PPI. Estamos falando sobre as categorias de direito penal, falando sobre direito penal substantivo, direito penal adjetivo, direito penal objetivo, subjetivo, né, parâmetro subjetivo. Lá finalizamos falando sobre o Tribunal Penal Internacional. Então, vamos continuar, né, nessa aula falando sobre as categorias de direito penal, tá? Vou aqui compartilhar com vocês o nosso quadro, né, onde vai ser a nossa aula aí, tá bom? Tá aí para vocês. Então, trabalhando ainda as categorias de direito penal, né? Vamos acho que é a quinta categoria, né? Vou colocar aqui letra E, a gente está riscando, né? Quinta categoria, tá? Vamos falar sobre três hipóteses aqui, três categorias, melhor dizendo, de direito penal, né? Nós temos o direito penal, tá? Que pode ser de três situações de emergência, direito penal promocional e o direito penal simbólico, tá? Então, direito penal de emergência, temos o direito penal promocional e temos o direito penal simbólico, tá? Pessoal, o que é que vem a ser aí o direito penal de emergência, né? Então, veja só, o próprio nome já diz, né? Então, no direito penal de emergência, o legislador, atendendo demandas de criminalização, o que ele faz? Ele cria, certo, normas de repressão, afastando-se o quê? De um caráter subsidiário do direito penal e fragmentário, né? E com isso ignora a garantia do cidadão. Então, o direito penal de emergência, digamos, está ocorrendo algumas situações aí na mídia, né, que teve repercussão na mídia, então vem lá o legislador, simplesmente cria normas, né, de natureza criminal, para dar uma satisfação para a sociedade, né? Então, se chamar de direito penal de emergência, geralmente, né, ignora aí a, algumas garantias do cidadão, né, conforme a doutrina diz, tá? Então, nós temos, né, algumas situações, né, como, por exemplo, lá no artigo 171 do Código Penal, temos, né, a majorante do estelionato contra idoso, né, então, como são muitos casos que acontecem contra idosos, né, então chega o direito penal, né, e cria um tipo penal específico, tá? Temos também, lá no crime de furto, por exemplo, né, então, ó, no artigo 171, nós temos o crime de estelionato, né? Eu vou até compartilhar com vocês aqui, só para vocês visualizarem, né? Essa tela também, peraí. Outra coisa, janela. Ah, não abre não, por causa da... Deixa eu só colocar aqui. Eu vou ver se consigo abrir ali para vocês. Aqui, deu certo. Bom, tá aí, a legislação, né? Então, aqui, no crime de estelionato, tá? Tem o estelionato, né, praticado contra idoso ou vulnerável, certo? Contra idoso ou vulnerável. Fala que a pena aumenta-se de um terço ao dobro se o crime é cometido contra idoso vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Então, como é um crime que acontece com muita frequência, criou-se essa majorante aqui, tá? Então, seria uma hipótese aí de direito penal de emergência. Artigo 155 também, né, que trata do crime de furto. Aqui, ó. Temos o furto qualificado, e aqui, no parágrafo 4º B, pessoal, nós temos o furto, né, cometido no ambiente digital, tá? Vamos estudar isso lá em penal especial. Então, fala aqui, ó, a pena de reclusão, olha só, de 4 a 8 anos, é uma qualificadora, né, um furto qualificado.
Se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado na rede de computadores, com ou sem violação de mecanismos de segurança ou a utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento, né? Então, talvez seja uma hipótese de direito penal de emergência. Eu, sinceramente, eu concordo plenamente com as duas tipificações, tanto a majorante do idoso como a qualificadora do furto, né, digital, tá certo? No entanto, a direito penal de emergência costuma-se, né, ser empregado sem nenhum critério claro, objetivo, enfim, né? Geralmente é assim, conforme a própria doutrina, né, critica bastante, tá certo? Então, voltando aqui ao nosso quadro, né? Então, temos direito penal de emergência, certo? Então, esses são os exemplos aí. Temos também, pessoal, o direito penal, né, como está aí no nosso quadro, o direito penal promocional, tá? Direito penal promocional. Então, o que é que vem a ser esse direito penal promocional, né? Primeiramente, ele também é chamado de político ou demagogo, tá? Então, também tem essas nomenclaturas aí. Então, direito penal promocional, ele também é chamado de direito penal político. Vou colocar aqui no quadro. Aqui. Está aparecendo aqui. Ah, tá aqui, mudar de cor aqui. Então, esse direito penal promocional, ele também é chamado de político ou demagogo. Político, também chamado de demagogo. Certo? Então, o que é que ele prega, né? Pessoal, ele fala o seguinte, ele surge, esse direito penal promocional, quando o Estado, ele tendo como, visando, né, concretizar seus objetivos políticos, ele emprega as leis penais como instrumento, né, promocional mesmo, né? Promovendo ali o quê? O que, que ele busca promover? Os seus interesses, né? Estratégias, né? Isso se afasta do mandamento, né? Da intervenção mínima. Nós vimos que o direito penal ele busca intervenção mínima, certo? Mínima. Então, o direito penal é o soldado de reserva, né? A última trincheira, né? Então, vimos logo nos direitos penal de emergência, né? Que é uma afronta à subsidiariedade do direito penal. Quer dizer o quê? O direito penal é chamado quando as demais áreas jurídicas, né? Não são capazes de sanar aquela demanda, aquele conflito. Aí o direito penal entra em ação por ser, né? Ali a força mais, né? Agressiva, né, no aspecto jurídico do Estado, tá certo? Então, por conta disso, o direito penal promocional, ele afronta a intervenção mínima do direito penal, tá? Então, por exemplo, até 2009, para vocês terem ideia, a mendicância era uma infração penal, né? Olha só que absurdo, né? A mendicância, infração penal. Você ser mendigo era crime, até 2009. Crime não, no caso era contravenção penal. Não era uma infração penal da espécie a contravenção penal. Então, isso é um absurdo, né? Então, esse é o direito penal promocional, tá? Que visa, né, aí, concretizar objetivos políticos. Então, isso não tem cabimento, beleza? E, por fim, nós temos, né, aí na tela para vocês, o direito penal simbólico, né? O direito penal simbólico. Pessoal, aqui, o que acontece? Eu tenho a utilização, né, aparente dos instrumentos de controle penal, né? Sem conferir a eles eficácia material. Isso acarreta o quê? Uma intervenção, né, meramente formal, simulada ou aparente, né? Então, isso aí, o direito penal simbólico, ele também, né, de certa forma, afronta, tá, a intervenção mínima, a subsidiariedade do direito penal, né, com essa utilização aparente dos instrumentos de controle penal, né, sem uma eficácia material adequada, né. Eu tenho a previsão ali como crime, no entanto, né, só simbólico, né. Por exemplo, nós temos o crime de casa de prostituição, por exemplo. E o que mais tem no Brasil? Casa de prostituição, né? Apesar do STJ ter se posicionado não há muito tempo, dizendo que só configura o crime quando há exploração sexual, tá, mas, pô, como é que é isso? Quase todas têm exploração sexual, né? De certa forma, as pessoas aí que estão se prostituindo, muitas das vezes são realmente exploradas pelas casas, mas cadê a fiscalização disso, né? Cadê a efetividade disso aí?
Tá entendendo? É complicado, né? A questão de, por muito tempo, né, vendia-se CD e DVD pirata, hoje em dia isso aí não, é muito raro, né? Porque com toda a tecnologia que tem hoje, né? Ninguém compra mais DVD, né? Mas antigamente isso aí existe o crime contra o direito autoral nesse âmbito, né? Mas cadê a efetividade disso, a eficácia disso aí, né? Tá? Então tem um direito penal meramente, né? Simbólico, tá certo, pessoal? Continuando, nós temos agora outra categoria de direito penal, o direito penal que é de intervenção, tá? O direito de intervenção. Deixa eu colocar aqui o F, né, que é o sexto. O direito, só que continuar na chamada. Direito de intervenção. É o direito de intervenção. Pessoal, o que é que vai ser, né, essa questão do direito de intervenção? Veja só, o direito penal, ele não pode ser, né, alargado, tá certo? Ele não pode ser alargado. Então, ele tem que ser utilizado apenas na proteção de bens jurídicos individuais, né? E naquelas condutas que causem perigo concreto, né? De ocorrência de um ilícito, de um mal, né? De uma violação àquele bem jurídico. Então, ele não pode ser alargado o direito penal, tá? Então, as infrações de índole difusa, que são aquelas infrações de natureza coletiva, pessoal, e que são causadoras de um perigo abstrato, que é aquele perigo que você presume-se, né, abstrato, não é aquele perigo concreto. Então, elas deveriam ser, de certa forma, tuteladas, esse tipo de infrações, pela administração pública, e não pelo poder judiciário com a aplicação do direito penal, né? Então, nesse ponto aí, eu tenho o direito penal, né? E o direito administrativo, tá? Então, tem essa trincheira aí que envolve, de um lado, direito penal e do outro lado, direito administrativo. Então, quando eu tenho essa ampliação do direito penal, tá certo? Essa ampliação do direito penal, que eu tenho o direito penal intervindo ali em situações que poderiam ser resolvidas no âmbito administrativo, tá? Tá. Eu tenho. Deixa eu só compartilhar até de novo com vocês aqui, porque parece que não apareceu, não. Para compartilhamento. Tá. Então, quando eu tenho essa ampliação do direito penal, agora vai. Intervindo em esferas distintas, né, que é o direito de intervenção, eu tenho uma expressão importantíssima nesse âmbito. Eu tenho a chamada administrativização do direito penal, tá? Então, quando eu falo direito penal de intervenção, deixa eu só colocar aqui, dar a cor aqui, eu tenho a administrativização do direito penal, que é justamente o direito penal atuando em esferas da administração pública, né? Então, vou colocar aqui, ó. Administrativização do direito penal, certo? Eu tenho a administrativização do direito penal, que é justamente, tá, essa ampliação do direito penal, onde eu tenho o direito penal cuidando de situações aí que poderiam facilmente, né, ser tratadas no âmbito administrativo, né? Por exemplo, algumas situações de direito penal que envolvem fiscalização ambiental, que envolve fiscalização administrativa, né, que eu tenho a aplicação de condutas delituosas, ou mesmo até a questão dos crimes no âmbito das licitações, né, que houve uma mudança com a nova lei de licitação, que são, a depender do tipo de conduta, poderia ser facilmente tratada ali no âmbito administrativo e não, né, com a intervenção do direito penal. Então, essa ampliação do direito penal não é o ideal, né? Não é o que o legislador tem que buscar, e essa intervenção do direito penal em áreas que poderiam muito bem ser tratadas por outras esferas jurídicas, como direito administrativo, direito civil, enfim, eu tenho com isso que a administrativização do direito penal, tá certo? Do direito penal.
Outra categoria, pessoal, aqui, vou colocar a G, né? Outra categoria, eu tenho o direito penal. Então, eu tenho o direito penal como proteção, de contextos da vida em sociedade. Então, direito penal como proteção de contextos da vida em sociedade. O que é que seria aqui, né? Primeiramente, deve-se, pessoal, relegar ao segundo plano a proteção dos interesses estritamente individuais, né? Porque aqui o enfoque máximo tem que ser na proteção dos interesses difusos, né? Da coletividade, protegendo-se assim o quê? As futuras gerações, né? Então, aqui o foco nessa categoria, né, com o direito penal como proteção de contexto da vida da sociedade, é o coletivo, não individual. Tá certo? Não individual. E nós temos, pessoal, aqui, outra categoria que essa é importantíssima, né? Que é o direito penal garantista. Direito penal garantista, né? Que é idealizado por Ferrajoli. Né? Luiz de Ferrajoli, né? Que é o idealizador do direito penal garantista. Pessoal, o que acontece aqui no direito penal garantista? Nós temos, né? O seguinte, a Constituição Federal, né, ela é o fundamento, né, de validade de todas as normas infraconstitucionais. Vocês estudaram isso, né? Então, tem a Constituição Federal no topo do nosso ordenamento jurídico. E essas normas infraconstitucionais, elas deverão o quê? Respeitar, claro, os direitos fundamentais consagrados constitucionalmente. Especialmente, né, como vocês já estudaram, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é a pedra fundamental do nosso Estado democrático de direito, né? Fundamento da nossa República, está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, né? Então, princípio muito importante, com certeza. E o garantismo, nesse âmbito, ele estabelece o quê? Critérios, né, de racionalidade e civilidade à intervenção penal. O direito penal vai intervir para combater violações a bens jurídicos vitais, né, tutelados, beleza. No entanto, o direito penal ele tem que agir com racionalidade. Não posso ali, né, aplicar o direito penal de maneira atabalhoada, de maneira que venha a desrespeitar os direitos humanos. Então, o direito penal garantista, ele deslegitima, então quer dizer o quê? Ele retira a legitimidade de normas, né, ou formas de controle social que se sobreponham aos direitos e garantias fundamentais, né? E aí, nós temos alguns pontos aqui, né, que nós vamos falar mais à frente, né, depois... Na verdade, eu vou deixar para vocês até lerem depois, né, que são os axiomas, né, tá? Então, os axiomas de Ferrajoli, né? Os 10 axiomas, né, de Ferrajoli. Eu vou até se vocês estudarem no livro, né? Por exemplo, ó, fala lá, né? Ó, nulla pena sine crime. Quer dizer o quê? Não há pena sem crime. Eu vou até colocar esses axiomas aqui para vocês, né? Para deixar aí bem legal no quadro, tá? Então, nós temos aqui o direito penal garantista, né? E temos com isso os 10 axiomas, tá? Os 10 axiomas, né, de Luiz de Ferrajoli, desses 10 axiomas do garantismo penal de Luiz de Ferrajoli, né? Eles foram apresentados, pessoal, na sua obra Direito e Razão, tá? Então, quem quiser ler depois, Direito e Razão. Isso vai cair na prova, essa obra dele? Óbvio que não, né?
Ah, mas por que eu vou ler? Poxa, você está falando com os direitos, né? Então vai estudar, meu amigo. Estude bastante, né? É uma leitura muito boa, tá? Eu já li, baita livro. E lá, esses 10 axiomas, pessoal, constituem o que é a base teórica, né? Para limitar o poder punitivo do Estado, né? E divide-se entre garantias penais, né, que são garantias substantivas, e garantias processuais, tá? E eles determinam que a punição ela só é legítima se seguir critérios, né, principiológicos rigorosos, tá bom? Então, por exemplo, vamos lá, os 10 axiomas de Ferrajoli são os seguintes, né? Isso aqui é muito importante, né? Isso aqui pode cair na prova, com certeza, né? Com certeza. Então, ele fala aqui, ó, por exemplo, né? Ó, nula pena. Rapaz, eu não vou falar vou colocar no portuguesado já, que é mais fácil. Aí depois quando vocês estudarem, vocês vão ver que tem também a linguagem mais, né? Vou colocar aqui. Então, primeiro, nula poena sine crime. Quer dizer o quê? Não há pena, ou não há pena sem crime. Claro. Como é que eu vou aplicar uma pena privativa de liberdade, por exemplo, contra alguém se não há crime nenhum? Se ela não praticou nenhum crime, né? Outro ponto, pessoal. E esse primeiro axioma, ele tem como, deixa eu só botar aqui. Ele tem como valoração a questão o quê? Da retributividade, tá, do sistema penal. Retributividade, consequencialidade. Por isso que não apenas sem crime, beleza? Outro ponto, pessoal, aqui também, outro axioma, não há lei, não há lei penal sem necessidade, tá? Então, não há lei penal sem, sem necessidade, tá? Então, nulo crime sine lege. Então, não há crime. Não, esse aqui é o segundo, o segundo, né? Não há crime, não há lei penal sem necessidade. Então, nulla lex sine necessitate. Então, não há lei penal sem necessidade. E aí vem a questão que é da necessidade, da intervenção mínima do direito penal, tá? Então, para falar de lei penal, só quando for estritamente necessário, até porque, né, temos a questão da intervenção mínima do direito penal, conforme nós já falamos. Então, o terceiro axioma, agora sim, nulo crime sine lege. Então, não há crime sem lei anterior, tá? Então, não há crime. Então, não há crime sem lei anterior, tá? A lei ela tem que ser anterior, que é o princípio da anterioridade, né, da norma penal incriminadora, tá? Então, não há crime sem lei anterior, tá? Aí entra também a questão do princípio da legalidade, tá, pessoal? E aí temos, né, o quarto axioma, tá? Nula necessita sem injúria, quer dizer o quê? Não há necessidade sem lesão a bem jurídico, né? Claro, não há, não há necessidade sem lesão a bem jurídico. Então, não há necessidade sem lesão a bem jurídico. Então, como eu falei, função do direito penal é o quê? Tutelar bens jurídicos, né? Então, se não há lesão a bem jurídico, não há necessidade da aplicação de direito penal. Então, o quinto axioma, nulla injuria sine actione, quer dizer o quê? Não há ofensa sem ação, sem conduta humana, né? Então, não há,
ofensa sem ação, né, ou conduta humana. Então, não há ofensa sem ação ou conduta humana, tá certo? E aí temos, né, o sexto axioma, nullaxio sine culpa, então não há ação sem dolo ou culpa, isso é importante, vamos falar muito sobre isso depois, tá? Então não há ação sem dolo ou culpa, né? Não há ação sem dolo ou culpa. Sétimo axioma, nulla culpa sine iudicio, quer dizer o quê? Não há culpa sem devido processo, tá, pessoal? Então, mais o sétimo axioma. Então, não há culpa sem devido processo, tá? Não há culpa sem devido processo. E nós temos, né, o oitavo axioma. Temos o oitavo axioma, né? Que fala nulla iudicio sine accusatione, né? Quer dizer o quê? Não há processo sem acusação, tá? Então não há processo sem acusação. Então precisa ter uma acusação formal, né, contra o réu, óbvio, né? Temos, vou botar aqui de lado, o nono axioma, nulla accusazione sine probazione, quer dizer o quê? Não há acusação sem provas, né? Isso é importante, tá? Não há acusação sem provas, né? E por fim, né, tem que ter provas, óbvio, né? E por fim, o décimo axioma, nulla probazione sin defensione, quer dizer o quê? Não há prova sem direito de defesa, tá? Não há prova sem direito de defesa, tá? Então, pessoal, esses aí são os axiomas, né, de Luiz de Ferrajoli, muito importantes, tá? No âmbito do direito penal garantista, né? E aí há nesse âmbito um debate também em relação ao quê? Direito penal mínimo e abolicionismo, né? Pessoal, por um lado, ambos, né, tanto direito penal mínimo como o abolicionismo, ambos discutem o que é a legitimidade do direito penal, tá? Ambos falam isso, a legitimidade do direito penal. No entanto, o que acontece? No direito penal mínimo, o que é que ele propõe? A diminuição do âmbito de intervenção estatal. Então, o direito penal mínimo, ele propõe a diminuição do âmbito da intervenção estatal. E o abolicionismo penal, a total exclusão do direito penal. Isso é uma utopia, né? Dizer que o direito penal não serve para nada, não sei o quê, pelo amor de Deus, né? Mas tem gente que defende o abolicionismo, né? Então, essa distinção entre o direito penal mínimo e o abolicionismo, tá certo? E aí, pessoal, o que acontece? A teoria garantista, o que é que ela incentiva? Ela incentiva o quê? O direito penal mínimo, né? A diminuição da intervenção do Estado em contrapartida ao aumento das garantias do cidadão, né? Então, o garantismo, ele busca o aumento das garantias do cidadão e, com isso, a diminuição, certo, da intervenção do direito penal, tá? É um erro falar que o garantismo, ele defende a abolição do direito penal, não é isso, tá? O garantismo, ele reconhece a importância do direito penal para situações graves, quando for necessário, né? Sim, no entanto, né, buscam que a diminuição dessa intervenção, beleza? Então, que isso fique bem, né, bem claro para vocês, tá? Tá bom, pessoal? Vamos aí avançando.
Nós já falamos de todas as categorias de direito penal. Então, vamos falar de uma temática importante aqui, que é a chamada, já é outro tópico, né? É a privatização do direito penal. A privatização do direito penal. Privatização do direito penal. Pessoal, o que é a privatização do direito penal? Espera aí, viu? O que a privatização do direito penal prevê aqui, pessoal? Vamos lá. Primeiramente, visa o quê? Destacar aqui o papel da vítima no âmbito criminal, tá? Então, aqui eu tenho destaque, né? Destaque para o papel da vítima no âmbito criminal. Então, destaque para o papel da vítima no âmbito criminal, né? E aí, aqui entra uma série de situações, né, importantes, tá? Por exemplo, nós temos, pessoal, a chamada composição civil dos danos, composição civil dos danos. Isso está onde? Está lá no artigo 74 da Lei 9.099 de 1995, que é a Lei dos Dados Especiais Cíveis e Criminais, né? Então, lá na Lei 9.099, pessoal, vou colocar lá para vocês, só para vocês visualizarem, que está o Código Penal ainda, deixa eu só colocar na 9.099. Ó, tá lá no artigo 74, né? Olha o que ele diz aqui, ó. A composição civil dos danos será reduzida à escrita homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Aí fala aqui, ó, tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou de representação. Então, veja só, né? Eu tenho aí, né, uma situação, tá, em que o direito penal está sendo deixa de ser aplicado em prol de um acordo, né, de uma composição civil dos danos, tá? Então, essa chamada privatização do direito penal. E aí, observe que nesse âmbito nós temos o quê? A reassunção, né, pelas partes do poder sobre as decisões a serem tomadas após a prática do delito. Então, não é nem o Estado, porque geralmente o Estado ele se substitui à vontade das partes e aplica, né, ali o direito penal. Na composição civil do dano, só nos crimes de ação penal privada, como, por exemplo, injúria, difamação, calúnia, ou de ação penal pública condicionada à representação, como, por exemplo, crime de ameaça, né, que depende de representação da vítima, também, né, além dos crimes de ação penal privada, de certa forma também, mas o de ação penal pública, ela é de ação pública, né, mas depende de representação, como é o caso da ameaça. Nessas situações é possível a composição civil dos danos, eu tenho que as partes aí tomando a frente, né, e prevalecendo a decisão delas sobre qualquer outra decisão, né, se vão ou não querer que aquilo continue. Então, o poder, esse poder, né, de aplicar o direito penal, ele é usurpado pelo Estado, né, que historicamente, né, deixou a vítima de lado, tá? E nesse caso aqui da privatização do direito penal, não, tem um protagonismo, tá, das partes, especialmente da vítima. Então, o Estado, ele tradicionalmente, pessoal, ele sempre valorizou o quê? Um sistema punitivo imparcial. Punir e acabou, né? Pune-se, tá?
e ponto final. Aqui não, aqui o Estado está deixando de lado esse posto, né, de agente punidor, punitivista ali, para colocar nas mãos das partes, né, a atuação, beleza, da melhor forma que elas entenderem, né, para ambas, né. Então, essa composição civil, esses acordos, né. E aí entra em cena, pessoal, a chamada justiça penal consensual, tá? Então, entra aqui, eu vou colocar aqui para vocês, ó, justiça penal consensual. Ó, justiça penal consensual. Então, justiça penal consensual. E aí envolve uma série de situações. Primeiro, nós temos aqui a transação penal, temos a transação penal. Transação penal está lá, pessoal, no artigo 76 da Lei 9.099/95, né? Então, você pode observar aí, ó, na tela de vocês, artigo 76, olha, fala aqui, ó. Havendo representação tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor o quê? A aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta, né? Então, o MP pode, por exemplo, propor o pagamento de uma cesta básica, né? Prestar algum serviço à comunidade, esse tipo de coisa aí, tá? Então, isso está no âmbito justamente do quê? Da justiça, né? Consensual, no âmbito da transação, né? Penal, tá certo? Além da transação penal, nós temos o quê? A suspensão condicional do processo, que é o suscis processual, tá? A suspensão condicional do processo, que é justamente o quê, pessoal? O sursis, chamado sursis processual, que está lá no artigo 89, tá? Da Lei 9.099 de 1995 também. Lei de Usados Especiais Cíveis e Criminais. Então, não está aparecendo para vocês aí, né? Deixa eu tirar aqui de novo para o compartilhamento, que às vezes não está aparecendo aqui na janela. Agora vai, tá? Então, tá aí, ó. Suspensão condicional do processo, que é o suscício processual, artigo 89 da Lei 9.099/95, tá, pessoal? E o artigo 89, eu não vou colocar para vocês aí, mas basicamente fala que os crimes, né, com pena mínima igual ou inferior a 1 ano, e que é abrangidas ou não pela lei, então, por exemplo, crime de estelionato, que é de 1 a 5 anos, não é um crime de menor potencial ofensivo, então não é abrangida pela lei, mas a pena mínima não ultrapassa 1 ano, né? Então, nesse caso, o que acontece? O Ministério Público, ele, ao oferecer a denúncia, ele pode propor o quê? A suspensão do processo, por um período de 2 a 4 anos, né? Tá? E aí, desde que o acusado ele não esteja sendo processado, não tenha sido condenado por outro crime, né? Enfim, tá? Então, tem todos os requisitos lá, depois vocês podem ler no artigo 89 da Lei 9.099/95, que é o suscis processual, tá? Que é a suspensão condicional do processo também, é uma forma de justiça consensual no âmbito aí da privatização do direito penal, tá? E também, pessoal, além dessas situações, nós temos a chamada colaboração premiada, né? Tão conhecida aí, estou falando na imprensa, né? Então, a colaboração premiada, né?
que está lá, pessoal, no artigo 4º e seguintes, tá? Da Lei 12.850 de 2013, né? Que é a Lei das Organizações Criminosas. A colaboração premiada também é a forma do colaborador, né? Aquele que colabora com a investigação, ele pode ter uma série de benefícios, tá? Então, redução de pena, né, e tudo mais. Então, nessas situações aí também envolve, né, a justiça consensual, envolve acordos, né, no âmbito, tá, do direito, né, aplicação do direito penal. E temos também, pessoal, o ANPP, que é o quê? O Acordo de Não Persecução Penal, tá? O Acordo de Não Persecução Penal, ele está disciplinado, pessoal, lá no artigo 28A do Código de Processo Penal, beleza? Então, acordo de não persecução penal, está lá no artigo 28 do CPP, né? Vocês vão estudar com certeza, né, o ANPP em processo penal, claro, tá? Então, no artigo 28A, fala, ó, não sendo o caso arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, estelionato, por exemplo, né? O furto, né, embriaguez ao volante, são crimes que admitem de acordo de não persecução penal. Aí fala que o Ministério Público poderá o quê? Propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aí vem, né, as condições ajustadas, né, e tal, tá aqui, né, depois quem quiser ler lá o 28A, acho que é importante, né, pessoal, essas referências legais aqui, ó, artigo 76, 89, artigo 4º aqui da 12.650 e o 28A do ANPP, leio, tá? Então, aí eu tenho o quê? As hipóteses, né, de justiça penal consensual, tá? No âmbito da privatização do direito penal, tá, pessoal? Então, eu tenho uma incidência do aspecto privado no direito penal. O direito penal, ele, nessas situações, tendo o protagonismo da vítima, das partes envolvidas, né, na composição desses danos, como também na realização de acordos, né, entre o Ministério Público e parte ali investigada, tá certo? Então, também, né, isso aí é um ponto, assim, importantíssimo, beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos avançando, né, para encerrar aqui a nossa aula, um assunto assim que, né, de suma importância, que são o que já é outro tópico, tá? Vamos trabalhar agora o que as velocidades do direito penal, tá? Vamos trabalhar aqui as velocidades do direito penal. Tá, pessoal? Velocidade, direito penal. E quem idealizou essas velocidades de direito penal? Esse cara aqui, ó. Jesus Maria Silva Sanches. Então, Jesus Maria Silva Sanches, né, idealizou aí as velocidades de direito penal. E o que é que esse tema busca, pessoal? Trabalho que com o tempo que o Estado leva para punir o autor de uma infração penal, tá? Seja essa infração mais ou menos grave. Então, vamos analisar o que é o tempo que o Estado leva para punir o autor de infração penal, tá? Então, a velocidade de direito penal, né, está interligado o quê? Com o tempo que o Estado leva para punir o autor infração de uma infração penal, mais ou menos
grave, certo? E aí eu tenho, pessoal, aqui três velocidades, né? Então, vou até colocar aqui de outra cor para ficar bem mais organizado aí no quadro para vocês. Então, nós temos, né, a primeira velocidade. Temos a primeira velocidade. Pessoal, aqui na primeira velocidade, o que acontece, né? Eu vou enfatizar o quê? As infrações mais graves, tá? Então, aqui a primeira velocidade, o foco são as infrações penais mais graves, tá? Então, como eu tenho infrações penais mais graves, são infrações punidas, pessoal. Elas são punidas com privativas, penas privativas de liberdade. Prisão, né, detenção, reclusão, enfim, né? E aí o que acontece? Infrações penais mais graves, punidas com penas privativas de liberdade. Nesse caso, elas exigem o quê? Um procedimento mais demorado, tá? Exige um procedimento mais demorado. E nesse procedimento mais demorado, tem que observar todas as garantias penais e processuais penais, tá certo? Então, por isso que a primeira velocidade ela é mais lenta, né? São infrações penais mais graves, punidas com penas privativas de liberdade. Então, obrigatoriamente, aqui na primeira velocidade, só para deixar aqui consignado, né? Exigem, né? Exigem um procedimento. Então, exige um procedimento mais demorado, tá? Mais demorado, observando as garantias penais e processuais penais do investigado ali, do réu, no caso, né? Enfim. Então, pessoal, essa é a primeira velocidade. Então, vamos agora estudar a segunda velocidade, tá? Então, vamos estudar agora a segunda. Vamos estudar agora a segunda velocidade. A segunda velocidade. A primeira velocidade, como vocês viram aí, né? Nós temos infrações penais mais graves, punidas com penas privativas de liberdade, exigem um procedimento mais demorado, tá certo? Professor, e a primeira velocidade? O que eu tenho aí? Eu tenho o quê? Uma situação que relativiza, flexibiliza direitos e garantias fundamentais, né? Porque aí eu busco uma punição mais célere, tá? Então, aqui, pessoal, vamos só deixar organizado aqui no nosso quadro, né? Na segunda velocidade, então, é uma situação em que se o quê? Relativiza, né? Flexibiliza, tá? Direitos e garantias fundamentais. Então, relativiza, flexibiliza direitos e garantias fundamentais. E com isso, né? Na segunda velocidade, possibilita o quê? Uma punição mais célere, né? Que eu tenho uma punição mais célere, tá? E aí, pessoal, como seria que a sanção penal? Ela seria uma pena não privativa de liberdade, tá? Então, a sanção aqui seria não, não privativa de liberdade.
certo? E aí, aqui entra em cena, pessoal, as chamadas penas alternativas. Como, por exemplo, a pena de multa, né? Limitação de fim de semana, essas penas mais, né? Que vocês vão estudar mais à frente, em penal 2, né? São as penas alternativas. Então, aqui eu teria o que? Uma pena não privativa de liberdade, né? Penas alternativas, tá? E com isso, possibilitando o que? Uma punição mais célere, tá? Uma punição mais célere. Então, tem essa, né? Essa questão. Então, essa é a primeira e a segunda, né? Velocidade. Continuando, né? Vamos agora. Deixa eu só. Deixa eu só parar aqui a apresentação para poder abrir mais uma. Peraí. Só para abrir aqui mais um slidezinho aqui para a gente falar. Vai. Ah, tá. Eu comecei aqui em cima. Tá, deixa eu só colocar aqui para não ficar, para não atrapalhar. Acabou aqui os quadros. Agora vai voltar. E agora eu vou voltar à apresentação aqui. Ixi, tá compartilhando, não é? Deixa eu ver se consigo de novo aqui. Algo deu errado, não é possível. Inicie o navegador. Ah, não. Bem, pessoal, então, mas eu vou deixar no quadro para vocês, tá? Então, não estou conseguindo compartilhar, não, aqui a tela, não. Deixa eu ver se eu. Deu um erro aqui no. Deixa eu ver se eu consigo agora, peraí. Vou tentar de novo aqui. Se eu não conseguir. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar aqui de novo. Se não, vai fazer assim mesmo. É. Deixa eu ver se eu consigo aqui de novo compartilhar. Não, não vai não. Ver se eu consigo pelo PowerPoint mesmo. Ah, no PowerPoint foi, ó. Que beleza. Tá bom. Então, vocês vimos a primeira, a segunda velocidade, né? Só abrir aqui o PowerPoint, porque é o que vocês estão vendo aí, né? Deixa eu só colocar aqui para mim. Pronto. E aí, pessoal, nós temos, né, a terceira e quarta velocidades, tá? Terceira e quarta velocidades. Então, deixa eu só. Deixa eu ver se aqui vai. Ah, não, ele não compartilha. Tá dando erro mesmo. Mas tá bom, eu vou deixar aqui depois para vocês, né? Vou só escrevendo aqui no nosso quadro, tá? Então, veja só, nós temos também a terceira velocidade, tá? Terceira velocidade. Bem, o que seria a terceira velocidade, pessoal? A terceira velocidade, ela mescla, tá, as duas anteriores, tá? Tanto a primeira como a segunda. Então, mescla as duas anteriores. Tá? Tem outra cor aqui, tá vendo? Então, o que acontece? Eu tenho, como mescla, eu tenho a punição, a pena privativa de liberdade, que é a primeira velocidade. Vou até colocar aqui, né? Então, tem a punição com a pena privativa de liberdade. A punição com a pena privativa de liberdade, certo? E isso aqui é um aspecto da primeira velocidade, ok?
E aí o que acontece? Eu permito o quê? Para crimes mais graves, a flexibilização, certo? Ou mesmo a eliminação de direitos e garantias, que é justamente o quê? Um aspecto que é da segunda velocidade. Então, para crimes mais graves, eu tenho o quê? Uma flexibilização, ou mesmo a eliminação de garantias, tá? Direitos e garantias. Isso é justamente um aspecto da segunda velocidade, tá? Então, pessoal, aqui na terceira velocidade, né, eu posso falar o quê? Que busca-se uma rápida punição, tá? Estou escrevendo tudo aqui, viu? Para deixar para vocês depois. Busca-se uma rápida punição, certo? Então, busca-se o quê? Uma rápida punição. Então, um exemplo disso aí é a legislação que trata do terrorismo, tá? É um exemplo de direito penal de terceira velocidade. E aqui, pessoal, no direito penal de terceira velocidade, é onde está presente o que nós chamamos de direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo. Então, o direito penal do inimigo está aqui na terceira velocidade, tá certo? Que é aquele, né, de Ganta e Jacobs, né, que temos direito penal do cidadão, do inimigo, aquele que viola o sistema penal de maneira mais grave, tem que ser tratado como inimigo da sociedade e tudo mais. Então, o direito penal do inimigo está aqui no âmbito do direito penal de terceira velocidade, tá certo? Isso é importante. E por fim, pessoal, temos o direito penal de quarta velocidade, tá? A quarta velocidade, né? A quarta velocidade. E o que a quarta velocidade traz, pessoal? Ela trata nada mais que o direito penal internacional, tá certo? Vou colocar aqui. Temos aqui na quarta velocidade, né? O direito penal internacional. O direito penal internacional. Então, o que é que busca-se aqui, pessoal? Busca-se punir quem exerce chefia de estados, tá? Então aqui na quarta velocidade, busca-se punir quem exerce ou exerceu chefia de estados. Então, quem exerce ou exerceu chefia de estado, né? E aí são aqueles que violam, né, de forma grave tratados internacionais de direitos humanos, né? Aí aqui, pessoal, entra, né, então aqui busca, né, justamente o quê? Quem viola, né? Quem viola, vou colocar aqui, de forma grave tratados internacionais de direitos humanos, tá? E aí entra, né, a questão do TPI. Então, o Tribunal Penal Internacional, ele está aqui, tá? Do direito penal de quarta velocidade. Por que uma quarta velocidade, né? Porque, enfim, né, trata do direito penal já no aspecto internacional, a gente sabe muito bem como é que funciona essas questões, né? Não é só o aspecto jurídico, mas também entra o aspecto, de certa forma, e político, né?
E por se tratar de graves violações de direitos humanos, merece, né, a reprimenda penal, né? Temos aí, né, situações, né, como, por exemplo, o caso da invasão da Rússia na Ucrânia, né? O Tribunal Penal Internacional expediu um mandado de prisão contra o Vladimir Putin, né, também. Tem também um mandado de prisão para o Benjamin Netanyahu, né, lá, que é o primeiro-ministro israelense, né, pela invasão, né, da faixa de Gaza. Então, são situações aí, né, que eu tenho como exemplo no direito penal de quarta velocidade, tá certo? Bem, pessoal, então, por hoje, né, por essa aula é só, vimos aí muita coisa, tá? Vou disponibilizar para vocês esse slidezinho aí com essas anotações, né, de quadro, tá? Teve no finalzinho agora, não deu para compartilhar, né, por uma questão aqui do Google Meet, mas eu vou disponibilizar para vocês, tá? E na próxima aula, que vai ser uma aula também gravada, vamos falar sobre as fontes do direito penal, né? Todas as características da lei penal, classificação da lei penal. Vou abordar essa parte com vocês, interpretação também, tá? Enfim, toda essa parte aí, talvez já entrar na parte também que envolve, né, os princípios, tá? Que é uma temática importantíssima da matéria, tá, pessoal? Então era isso, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Até mais.